Fala galera, beleza? Vocês também estão legais, tranquilos de boa? Então tá, ó. Pra quem não me conhece, meu nome é Ricardo Marcílio. E antes de qualquer coisa, eu já peço pra vocês, se vocês gostam do que eu falo aqui, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, deixa seu like, porque isso ajuda o YouTube a entender que você tá gostando e compartilhar pra mais gente. E vamos fazer nosso canal aqui bombar bastante, belezinha? Galera, é o seguinte, ó. Hoje a gente tem um tema relativamente triste pra tratar, né? Porque a morte de ninguém nunca é fácil, inclusive de uma pessoa que você não gosta, tá? Você tem que saber respeitar, ainda mais de um garoto aí de 7 anos de idade. Pra quem não sabe, galera, acho que, enfim, uma notícia que já foi bastante comentada, o neto do Lula, ele acabou vindo a falecer por conta da meningite, né? Aliás, isso mostra a grande importância de você vacinar as crianças contra doenças que a gente parece, né, que não são mais tão perigosas, mas que elas podem sim afetar a vida de crianças aí que tem uma importância gigantesca para a vida da pessoa. Fato é, isso fez com que a justiça liberasse o Lula para ir ao enterro, né, do seu neto, e existe um medo muito grande que isso acabe virando uma espécie de palanque político para o Lula, para ele finalmente conseguir falar com a população enquanto ele estiver nesse período de liberdade. Tá tudo muito nebuloso ainda, não se sabe quando que ele vai sair, como que ele vai sair, qual carro que vai escoltar ele e tal, mas fato é, os filhos do Bolsonaro já começaram de novo, né, a meter o bedelho ali no governo e manchar um pouquinho a imagem. O Eduardo Bolsonaro, um dos filhos do Bolsonaro, né, talvez o mais radical aí deles, o mais falastrão, ele acabou dando uma declaração falando que é um absurdo que o Lula deveria estar numa prisão comum, porque ele é um preso comum, e que é um absurdo ter um carro escoltando ele da Polícia Federal, porque ele é um preso como qualquer outro, que ele está tendo muito privilégio e que, aliás, ele está se fazendo de sentido, né, ele está fazendo de ressentido só para ter um palanque político. Galera, de verdade, ó, não sei as reais intenções do Lula, não sei se ele realmente tinha um apreço muito grande por esse neto dele, acredito que sim, né? Se eu tivesse um neto, eu teria um apreço muito grande por ele, mas ele falar esse tipo de coisa, sem ter nenhum tipo de comprovação, depõe muito mais contra o cara que tá falando do que propriamente contra o Lula. O Lula tá quieto ali na dele, pelo menos por enquanto, até porque ele não pode falar. Esse tipo de declaração só expõe o lado mais raivoso, o lado mais extremista, o lado mais radical, que não se importa, que não tem o mínimo de empatia com as pessoas, em detrimento de um jogo político. Ou seja, é uma fala extremamente perigosa que só depõe contra os próprios bolsonaros. Ele poderia ter dado, aliás, na minha opinião, né, deveria ter falado nada sobre a questão, mas já que é para falar alguma coisa, fala assim, que ele sente pêsames, né, pelo Lula, mas que como preso comum, ele tem direito à visitação, tá? Todo preso tem direito à visitação caso o cônjuge ou um parente muito próximo ele venha a falecer, então ele pode ir no velório, assim como ele deveria ter ido com o irmão mais velho dele, né? Mas acabou sendo liberado pela justiça só no último momento. Mas ele deveria ter prestado ali condolências, porque é a morte de um familiar, independente se o cara é seu inimigo, seu adversário político, seu parceiro político, o cara ele merece qualquer tipo de compaixão e empatia é um sentimento muito valoroso nas pessoas que os filhos do Bolsonaro deveriam ter um pouco mais. Para piorar um pouco mais a situação, a gente teve hoje, né? Primeira coisa, a proposta da Previdência, ela não está sendo encaminhada para a Câmara ainda, porque os militares, eles ainda não tiveram uma proposta, não apresentaram uma proposta de previdência para os militares, e isso está irritando um pouco a Câmara. Por quê? Porque a gente sabe que a presença dos militares no governo do Bolsonaro é uma presença gigantesca. E essa demora, parece que assim, os militares eles estão fazendo um lobby muito grande para apresentar uma proposta da Previdência que não mexa tanto com os privilégios dos militares. E isso, claro, pode acabar irritando toda aquela parte política ali da Câmara dos Deputados. Lembrando, galera, que são 513 deputados com todos os tipos de pensamento diferentes possíveis. Então a mediação entre o que o governo quer e o que os parlamentares vão ter que fazer, ela tem que ser bem feita. O cara que faria isso pelo governo brasileiro é o Bebiano. Só que convenhamos, galera, o governo Bolsonaro, até por uma certa fala mais forte, digamos assim, do Carlos Bolsonaro, acabou rompendo com o Bebiano, que seria o principal articulador ali do governo na Câmara dos Deputados. Talvez eles tenham elegido a Joyce Hasselman para fazer isso, mas eu particularmente não vejo perfil para ela. Ou seja, a reforma da Previdência do Bolsonaro, eu pelo menos considerei uma boa reforma. Existem alguns pontos que precisam ser mudados, né? O benefício de progressão continuada, aposentadoria de professoras e tal, mas é uma reforma assim, palatável, digamos assim, tá? Ele declarou que ele aceita fazer algumas concessões, por exemplo, a idade mínima das mulheres reduzir para 60 anos, isso é uma coisa importante, né? Mostra que o governo está aberto para negociações, mas creio que assim, falta um intermediador. Talvez o PSL fique muito isolado ali na Câmara e isso represente dificuldades para esse processo
que vai sofrer grande resistência com toda certeza, conseguir passar. E ele é super importante para a economia brasileira, tá bom? E outro ponto também foi o desgaste do ministro Sérgio Moro. O Sérgio Moro, né, que quando ele foi eleito, ele já sofreu uma certa rejeição, ele foi eleito não, ele foi nomeado ministro da Justiça, ele já sofreu uma certa rejeição, por quê? Porque, galera, querendo ou não tô falando que tá errado nem nada, mas foi ele que condenou o principal adversário político do Bolsonaro, que era o Lula. E aí ele condenou o Lula, e aí quando o Bolsonaro foi eleito sem a participação do Lula no pleito, ele é indicado como ministro. Isso fez com que a esquerda, meu Deus, né? O Moro, coluio, corrupção, babá, enfim, nada foi provado contra ele e tal. Dizem aí que ele tá fazendo um bom governo, né? O pacote de crime dele, por exemplo, eu pelo menos também considerei bastante interessante. Aliás, até fiz um vídeo sobre isso. Acho que existem alguns pontos que precisam ser melhorados, mas é um pacote interessante. Mas o Moro, que teoricamente teria carta branca, né, para agir como super-ministro da Justiça, ele elegeu, né, ele foi lá e nomeou para um cargo ali de não tanta importância, mas uma ativista de umas pautas mais progressistas, né, que é a chamada Ilona Zabó. Essa ativista de causas mais progressistas, ela, por exemplo, ela defende o desencarceramento da população de delitos menos graves, principalmente da população mais jovem. Ela não defende a redução da maioridade penal, ela é contra o armamento civil, ou seja, é contra uma série de pautas que o governo Bolsonaro ele prometeu durante a sua campanha. A gente não entendeu muito bem porque o ministro Moro elegeu ela, né, como uma das suas representantes ali, nomeou ela para um cargo tão importante assim. Mas fato é que nomeou. E, teoricamente, o Bolsonaro teria dado carta branca. Fato é, galera, a galera de direita, né, eleitora do Bolsonaro, caiu matando em cima do Moro e a pressão foi tão grande que o Bolsonaro pediu para o Moro para tirar a Ilona Zabó do cargo de importante ali, né, do ministro da Justiça. E acabou, galera, que, digamos assim, o Moro saiu um pouco desmoralizado ali da questão. Porque ficou claro que foi um pedido do Jair Bolsonaro e que a Ilona Zabó tinha total apoio do Moro para conseguir fazer um bom trabalho, mesmo como ali suplente. Até que ponto? Porque eu creio assim, que existem dois pilares super importantes dentro do governo Bolsonaro, que é o Paulo Guedes, o super-ministro da Economia, e o Sérgio Moro, o super-ministro da Justiça. Se ele continuar desmoralizando seus ministros, como por exemplo ele fez com o Bebiano, mas que convenhamos, galera, não tinha um apoio popular tão grande assim, mas e se ele desmoralizar mais o Sérgio Moro e o Sérgio Moro resolve, ó, pegar meu chapéu e vou embora daqui? E aí, será que a credibilidade do governo Bolsonaro continua a mesma? Creio eu que muito da credibilidade vem por esse discurso de combate à corrupção, que aliás o Flávio Bolsonaro e o caso Queiroz cada vez mais se afunilando. A gente pode até fazer um vídeo sobre isso logo menos. Ou seja, a credibilidade do Bolsonaro, ela está muito ligado a essa credibilidade que os ministros dele têm e que a família tem, que sempre pegou um discurso muito moralista, etc. E vejo eu, né, que essa semana foi muito preocupante para o Bolsonaro, tanto pela declaração do Eduardo Bolsonaro, que foi uma declaração, galera, estúpida do ponto de vista político e do ponto de vista moral também, tá? Você questionar se um avô tá sentindo falta da neta realmente ou não. É uma coisa, assim, absurdamente bizarra e a desmoralização de ministros importantes como o Sérgio Moro pode custar caro no futuro para o governo Bolsonaro, assim como a falta de conversação com o Congresso. Tudo bem, galera? Beleza? Então tá, ó, espero que tenham curtido o vídeo. É isso aí. Beijos, abraços e tchau, galera. Até mais.